Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you... Olá, o programa David Orley Unimed hoje está num momento especial que você, telespectador da TV Informativa e também da web, poderá assistir ao menos uma vez por mês na grade da programação, que se chama Espaço Vida. Nós temos para o primeiro programa uma pessoa muito especial, um médico muito habilidoso, muito capaz e que, além de atender todos os pacientes, é responsável pela grande estrutura da Unimed, como vocês estão vendo aqui atrás, dos vales do Taquari e do Rio Pardo, que é uma Unimed com muitos e muitos cooperados e também muitas pessoas que têm um plano de saúde, então a responsabilidade é por demais grande. Nós falaremos especificamente sobre questões de saúde e hoje nós ouviremos um pouco da caminhada do Dr. Aldo e ele nos explicará a respeito da pressão alta que hoje aflige muitos brasileiros e é algo que devemos nos preocupar. Dr. Aldo, seja bem-vindo, é um prazer entrevistá-lo, conversar com o senhor. Muito obrigado pela deferência, pelos elogios que tu fizesse. Eu sou vice-presidente da Unimed Vale do Taquari do Rio Pardo, que se estende também à região do Jacuí. Além disso, eu sou o chefe do Serviço de Alta Complexidade em Cardiologia do Hospital Bruno Born e sou o representante da Sociedade Gaúcha de Cardiologia para os vales do Taquari e para o Vale do Rio Pardo. Doutor Aldo, o senhor atende em qual especialidade? Eu atendo cardiologia. Tá certo. Eu acho que uma das maiores preocupações das pessoas hoje em dia é a questão do coração, é a questão da pressão alta, é a questão do colesterol. Como é que o senhor está vendo a saúde do brasileiro nesta área mais específica do coração? Hoje, dentro da área da cardiologia, a responsabilidade do cardiologista é muito grande. Por que ela é muito grande? Porque hoje ocorrem no Brasil 300 mil mortes por ano relacionadas com a doença cardiovascular. Se tu falar 300 mil mortes por ano, tu fica pensando, 300 mil, né? Mas na verdade, esses 300 mil mortes por ano quer dizer o seguinte, que a cada 2 minutos morre uma pessoa por doença cardiovascular e o fator preponderante para esse tipo de morte é a hipertensão arterial. Olha que interessante. Sabes que o Dr. Wilson Davis, em um dos programas Opinião que nós fazemos na clínica e que a Unimed também é uma das grandes patrocinadoras, ele disse o seguinte: antes de as pessoas virem até mim, elas deveriam passar no Dr. Aldo, fazendo deferência ao senhor, até porque ele lhe respeita muito. E foi bacana aquilo que ele disse. Ou seja, as pessoas às vezes fazem tantas coisas e não se preocupam com uma área tão essencial mesmo, não importante, né? Que é a questão cardiológica. Esse número elevado se deve a quê? A má alimentação? Como é que é? São vários fatores, mas que tipo de morte que é essa, né? Dessas 300 mil morrem por doença cardiovascular. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que morrem ou por acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, ou morre por infarto agudo do miocárdio, ou morre por um aneurisma cerebral, ou o sujeito tem uma insuficiência renal crônica, aguda e crônica, provocada pela hipertensão arterial, ou fica cego por causa da hipertensão arterial, ou tem uma alteração nas artérias que vão para as pernas e perde uma perna em decorrência das lesões provocadas pela hipertensão arterial dentro do seu organismo. Então a nossa responsabilidade ela realmente é muito grande e isso envolve uma série de coisas. A hipertensão arterial, ela normalmente é hereditária, isso é de pai para filho, mas ela também pode ser secundária a algum tipo de problema. Um paciente que tem algum problema, tipo hiperaldosterolenismo relacionado com glândula suprarrenal, ou que ele tem uma insuficiência renal que possa levar à hipertensão arterial, mas o grande percentual da hipertensão arterial está relacionado com a hereditariedade. É de pai para filho ou de mãe para filho. Olha que interessante. E isso tem números, por exemplo, em que é um problema mais masculino, feminino, é questão de gênero? Não, tu sabe que nós costumamos dizer que a hipertensão arterial é extremamente democrática. Ela pega homem, ela pega mulher, ela pega criança, ela pega jovem, ela pega velho,
ela pega branco, ela pega afro, ela pega amarelo, ela pega pobre, ela pega rico. Ela não tem preferência. Ela pega qualquer tipo de pessoa desde o nascer até a sua morte. E o percentual de hipertensão arterial na população em si, assim, na média, ela fica em torno de 20% a 30%. Porém, sempre tem um porém, né? A partir dos 50 anos de idade, ela já chega a 50% dessa faixa etária. A partir dos 60 a 65 anos de idade, 70% das pessoas são portadoras de hipertensão arterial. Então, além daquilo que tu já traz do berço, que é de pai para filho, que tu é hipertenso, tem todos os teus hábitos de vida, tem todo o teu estilo de vida que ajuda a subir a pressão. Por exemplo, excesso de sal. Hoje nós comemos no Brasil uma média aí de 12 gramas de sal por dia. Sendo que a Organização Mundial diz que o máximo é 5 gramas. Máximo 5 gramas. Só que desse sal de 5 gramas, 40% é o sódio, que é o responsável pela brincadeira, ou seja, 2 gramas de sódio por dia no máximo. Olha só. E me diz uma outra coisa, doutor Aldo. Quando a gente vê, por exemplo, antes de falarmos mais daquilo que possibilita e que acaba por influenciar em problemas de pressão alta, por exemplo, a gente vê crianças com essa patologia, tal, podemos chamar de uma patologia. É uma patologia. Sim. E esta questão do tratamento na criança é mais complicado do que numa pessoa adulta? Não é que seja mais fácil ou que seja mais complicado. Primeiro, nós temos que detectar se a pessoa tem pressão alta ou não tem pressão alta. E como é que a gente sabe que tem pressão alta? Quando mede a pressão. Na maioria das vezes, as crianças não medem a pressão, a não ser que o pediatra meça. Normalmente eles fazem isso, aí tu detecta. E aí vai começar o tratamento mais cedo. E esse tratamento não fica nas mãos do pediatra, vai para o cardiologista? Olha, normalmente o pediatra ele encaminha para quem trabalha na área para fazer o tratamento desse tipo de problema. Sim. Quanto mais cedo, melhor. Porque, um detalhe, a gente acaba vivendo com o problema da pressão alta para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Não tem como mudar essa situação. E ela é uma doença silenciosa. Aliás, ela tem um apelido. Qual? Assassina silenciosa. Olha só. Por quê? Porque ela, quando tu aparece com sintoma, tu já tem rolo acontecendo contigo. Tem rolo acontecendo dentro do teu organismo, já tem problema acontecendo no teu organismo. E se tu consegue detectar a hipertensão arterial antes de ela começar a dar os sintomas, tu consegue minimizar ou diminuir as lesões que ela provoca dentro do organismo da pessoa. Sim, isso é um detalhe muito importante, ela provoca lesões. Alguns pensam que é apenas, por exemplo, um AVC, né, como o senhor estava dizendo, mas há outras complicações que são cumulativas. Por exemplo, tem um acidente vascular cerebral que é o popular derrame, que é muito frequente no Brasil hoje. Ele é mais frequente hoje no Brasil, o derrame, do que nos Estados Unidos. Tranquilamente. Mas quais são os outros tipos de lesões? Ela provoca um infarto agudo do miocárdio. Hoje, no nosso serviço aqui de alta complexidade em cardiologia, onde nós fazemos aquelas populares cirurgias de ponte safena, a hipertensão arterial normalmente está relacionada com isso. Ou a pessoa que tem aquela dor no peito, que às vezes faz um infarto, e que nós conseguimos desobstruir a coronária com métodos como os existentes, que são os dilatadores de coronária, a hipertensão arterial está relacionada com isso. Ou um paciente que vem procurar o médico porque começa a ter uma dor na perna, porque começa a ter lesão naquela artéria que vai para a perna, normalmente a hipertensão arterial está relacionada com isso. Doutor Aldo, o senso comum diz que, por exemplo, quando um homem tem um ataque cardíaco e tal, geralmente grandes números são mais fulminantes que as mulheres. Isso tem amparo científico ou é apenas senso comum? Não, estatisticamente, o homem ele tem mais doença isquêmica do coração do que a mulher. Porém, a mulher morre muito mais do que o homem pela doença isquêmica do coração, que é do infarto. Tem alguma explicação para isso? Não, é que ao longo do tempo, tinha uma época que o acesso da mulher ao meio social, ao meio de trabalho era muito menor. Ela ficava muito mais em casa, cuidava da casa, fazia tudo aquilo que os nossos avós faziam. Mas hoje a mulher está no mercado de trabalho.
ela sai de casa, ela come fast food, ela come comidas fora de casa, que não é ela que prepara, que ela não sabe como é que eu preparo, ela fuma, ela bebe. Então, para ela, aumentou então a incidência da doença isquêmica do coração, provocada, às vezes, relacionada com a hipertensão arterial. É por isso? É porque antes a mulher quase não tinha acesso ao meio social. Hoje ela tem ao meio social de trabalho, ela trabalha com qualquer um. Então ela também tem acesso, fora de casa, às comidas que o homem come. Aos problemas que o homem também tem, de beber, de fumar, de não fazer exercício, obesidade, sedentarismo, e aí vai. E me diz uma coisa, o senhor acredita que as campanhas preventivas ou de conscientização sobre o problema da pressão alta, tal, dos problemas do coração, são suficientes? Eu pergunto isso porque quando vê, por exemplo, campanhas contra o tabagismo, muito se fala no câncer. E numa proporção bem menor se fala nos problemas cardíacos. O senhor acha essa minha impressão está certa? Olha, se tu olhares hoje as pessoas mais jovens, eu vejo isso, eles estão preocupados com isso aí. Eles começam a se cuidar mais. Hoje tu vê mais jovem fazendo exercício, antigamente não. Então existe já uma preocupação, já existe dentro da sala de aula, desde o início, falando dos fatores de risco, dos problemas que a pessoa pode ter ao longo do tempo. Na pessoa, no momento atual, na pessoa de hoje, bom, aí nós vamos começar a falar de propósito de vida. Na verdade, nós temos 2 propósitos de vida. Ou tu faz as coisas por prazer, por vontade de melhorar a tua vida, de melhorar o mundo, de melhorar quem está na tua volta, ou tu faz as coisas por medo de ter um problema. No momento que o medo de fumar for maior do que o prazer de fumar, tu vai parar de fumar. No momento que o medo de comer sal e o sal provocar, agravar uma hipertensão arterial e tu tem infarto for maior do que o prazer de comer sal, tu vai parar de comer sal. Olha que interessante. Dentro deste aspecto do que está acontecendo, e eu acho que a população brasileira mudou seus hábitos, né? Principalmente com uma quantidade enorme de alimentos industrializados, fast foods, uma rotina de trabalho corrida, onde as pessoas fazem, muitas vezes nas grandes cidades, qualquer tipo de lanche, não se alimentam direito, não comem verduras, não comem frutas, etc., ingerem muita gordura. Este comportamento social tende a se agravar, na sua opinião? Tem. Por que tem? Hoje, tu se ouve muito na mídia falando da preocupação dos americanos com a obesidade. Bom, nos últimos 20 anos, e aí vem um dado, que é um dado assim, que causa perplexidade, nos últimos 20 anos aumentou em 68% a obesidade nos Estados Unidos. Sabe quanto é que aumentou no Brasil? Quanto? 239%. Olha só. Isso é um dado de hoje. Hoje eu estava compilando material, estava lendo algumas coisas sobre a obesidade, está lá escrito. Estarrecedor esse dado. E isso veio numa revista científica, que é a revista da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. Olha só. Nós iremos para um rápido intervalo nesta conversa que estamos tendo com o Dr. Aldo e já voltamos. Até mais.